Muito bem, pessoal. Então vamos começar aqui a nossa super revisão para a segunda fase da OAB em Direito Penal. Nosso objetivo aqui é simular a prova. Então eu quero trazer para vocês todas as dicas possíveis para que vocês se preparem adequadamente para a prova. Bom, primeiramente vamos lembrar que a prova não começa exatamente no dia da prova, ela começa antes. Então a preparação começa antes. Tomem muito cuidado com isso. Na véspera da prova, vocês precisam já se preparar para o dia seguinte, em termos de descanso físico, de alimentação. Pode parecer tudo besteira, mas, às vezes, alguma coisa que você faz no sábado vai refletir no domingo. Então, você já precisa se preparar desde o sábado. Quando um jogador de futebol ou um esportista, ele está na véspera de uma decisão, ele se concentra. E o que nós precisamos fazer, principalmente nas 24 horas antes da prova, é entrar num regime de concentração. Ou seja, já se preparar. Ah, mas eu tenho que ficar alucinado, só pensando na prova. Não, você tem que tratar aquilo como um objetivo, como uma meta. E é, sem dúvida nenhuma, o ponto mais importante que você tem a fazer naquele instante, né? Se você não fizesse isso, você é como tapar o sol com a peneira. Você disfarçaria para o seu pensamento que você teria, que não teria problema nenhum e faria outras coisas, tal. Ao meu ver, a gente tem que ter aquilo como meta, já pensar na prova e pensando nos detalhes. Claro, a gente tem os nossos afazeres, mas no meio desses afazeres, sempre com o pensamento voltado. Então, tome muito cuidado com a alimentação, né? Porque isso pode gerar reflexo para outro dia. Tome muito cuidado com a saúde de uma maneira geral, né? Porque se a gente não se agasalhar. Eu lembro quando eu estudei na Argentina e eu observava muito os argentinos, né? Os argentinos, lá, depende da época do ano, faz muito frio. E os argentinos se agasalham muito, se agasalham muito. A argentino não pega a gripe, né? E quando você via alguém que não estava agasalhado, era turista, né? Então, a gente tem que realmente se preparar para isso. Então, olha só, uma gripe que você pega na véspera da prova, já complica toda a história para o dia da prova. Pensa nisso, né? Uma alimentação exagerada pode dar reflexos no outro dia, tudo mais. Então já tem que pegar leve, tem que pegar leve. Em termos de descanso também, é claro que a gente precisa fazer as coisas, às vezes tem compromisso, etc. Mas sempre pensando que no dia seguinte tem algo muito importante para ser feito, tá? Então sempre pensem nisso. Até mesmo com relação à prova mesmo, pense como você vai se deslocar para a prova, né? Se você vai com carro próprio, se você vai com um tipo de condução, qual o tempo que vai levar, se tem estacionamento, se não tem, o que que você vai levar, os materiais, caneta, alguma água, alguma coisa, o que pode ser levado, mas já separe. Não deixe para cima da hora. Às vezes, eu já vi nesses anos todos de preparação, e aí vão, ó, eu preparo o pessoal para o exame da OAB desde 1998. Então já são mais de 20 anos. Então, nessa toada, eu já vi muita gente chegar quase atrasado, esbaforido, né? Até a pessoa se recuperar, até a pessoa se concentrar, até a pessoa, né, entrar nos eixos, já passou muito tempo. E na prova a gente não tem tempo, a gente tem, né, um tempo muito ajustado. E por isso a gente tem que aproveitar cada instante ali. Então, saber chegar com antecedência é melhor do que chegar em cima da hora. Tudo isso faz parte de um planejamento. Tudo isso não é estudo, tudo isso é estratégia. E para passar numa prova, a gente tem que ter estratégia. Não pense nisso para evitar maiores confusões, né? Inclusive emocionalmente, né? Nós vivemos em conjunto, nós vivemos com familiares, nós temos contato com amigos, com sócios, com isto, aquilo.
Não é hora de confusão nenhuma. Se alguém puxar você para briga, você não vai comprar essa briga agora. Compra depois. Pensa depois. Não, não vou falar contigo. Olha, segunda-feira a gente fala, mas agora não. Fora. Deixa a cabeça voltada somente para a prova, porque eu já vi aluno falar: Ih, professor, você nem sabe, no dia antes eu briguei com a minha mulher. E aí eu fui, eu estava mal. Claro, vai passar, mas vai passar, vamos ser sinceros, né? Com tanta coisa na cabeça. Então, quer brigar? Eu sou a da paz, eu não sou da briga. Mas se a pessoa quer brigar, briga depois da prova, não antes da prova. Dá para entender? Porque tudo tem a hora certa. E a gente tem algo mais importante, a gente tem que ter essa escala. Esse é um ponto de preparação emocional, né? Além disso, a prova traz um peso muito grande no sentido de que muitas pessoas já fizeram essa prova algumas vezes, já não passaram na prova, isso gera algumas decepções, e o que eu tenho para dizer para vocês é algo que já externei outras tantas vezes. Só quem está na briga da OAB é que sabe o quão difícil é. Vocês não devem realmente satisfação para outras pessoas. Ah, mas eu queria que meu marido, minha mulher, meu filho, minha mãe, meu pai, meu irmão, que ficasse feliz com o que eu passasse. Tudo bem, vitória é sempre vitória e todo mundo fica feliz e a gente realmente quer dar isso de presente para muitas pessoas. Só que no fundo, no fundo, o que as pessoas que gostam da gente, tá? Porque tem gente que não gosta, ou gosta só um pouquinho. Mas aqueles que gostam da gente, eles estão poucos preocupados se vai passar, se não vai passar. Eles querem saber da nossa felicidade. E querem saber do nosso esforço, da nossa dedicação. Se eventualmente a gente não passar, eles vão se entristecer, mas eles não vão se entristecer porque você não foi capaz ou que você é isso ou aquilo. Não há julgamento nesse sentido. Eles vão se entristecer por você porque você não conseguiu passar, né? Mas não assim, eles não vão ficar tristes com você, né? Porque você os decepcionou, não. Eles vão ficar tristes por você não ter passado, né? Então é isso. Então são aliados. A gente está na briga e a gente sabe que tem duas possibilidades: passar e não passar. Ponto. Tá certo? Assim, eu sempre falo isso, parece assim uma forma de, sei lá, pôr panos quentes, mas não é, não é, juro. O tempo resolve tudo, não é? Para quem já fez prova, sabe que o tempo passa, né? E outras oportunidades são dadas. É sempre muito importante pensar nisso, porque as pessoas às vezes vão para a prova da OAB achando que é a última chance, ou passa ou morre. E não pode ser assim. Não pode ser assim, porque esse peso nos empurra para o chão. Pense metaforicamente, você está com um peso nas costas gigantesco que você não consegue nem andar, você se arrasta. Quando você se arrasta, a tendência de você fazer as coisas mais mal feitas é grande. Para a prova da OAB, você tem que ter uma certa leveza, você tem que ter uma certa mobilidade, você tem que entender que a sua vida é muito maior do que aquilo, não é? Porque você precisa resolver, ter jogo de cintura. Como é que eu vou ter jogo de cintura se eu estou me arrastando no chão? Não tem jogo de cintura. Pode colocar qualquer música para a gente dançar, que a gente não consegue dançar com muito peso. Dá para entender? Tem que ter uma certa leveza. E aí, pessoal, isso já essa leveza ela vem com o nosso autoconhecimento. Na medida em que a gente se conhece, sabe os nossos pontos positivos, sabe os nossos pontos negativos, né? A gente não cai em armadilhas que às vezes nós fazemos para nós mesmos, né? Então, eu sou fraco nisso.
eu vou tentar dar um drible nisso, né? Apesar de ser fraco nesse ponto, eu vou passar na prova, porque é uma conta matemática. Eu vou conseguir ponto aqui, aqui, ali. Ah, nesse daqui, talvez eu não consiga muito ponto. Tudo bem, tem uma gordura para queimar ali. Agora, não pode a gente ficar concentrado só no ponto ruim, negativo. Ah, nossa, eu tenho uma fraqueza, eu não sei fazer isso. E aí fica só naquilo e tudo o resto que a pessoa sabe fazer fica comprometido. Olha que complicado isso. Então você tem que ter a leveza de ir lá dar o seu recado, de ir lá fazer aquilo que você pode fazer. E você pode fazer muito, porque você passou por 5 anos de faculdade, você já está se preparando, né? Você assistiu aulas. Ah, mas eu não assisti todas as aulas que eu queria. Tudo bem. Às vezes, a nossa preparação, a gente idealiza um jeito e ao dia a dia se mostra do outro. Mas queira ou não, vocês estão imbuídos, estão chegando na prova preocupados com uma preparação. Poxa, isso daí é um ganho. Tudo que a gente faz vai ficando para nós. Então, tem que pensar que vocês têm capacidade, né? A prova da OAB não é uma prova para você tirar 10. Você não tem que pensar que você precisa tirar 10, né? Você tem que pensar que você precisa passar. Na sua carteira da OAB, não vai estar escrito lá, passou, mas passou raspando. Ah, passou, mas passou com 6. Passou, mas passou no recurso. Não vai estar. Quem tirou 6, quem passou no recurso, quem tirou 10, vai ter a mesmíssima carteira. A mesmíssima carteira. Dá para entender? O importante é passar. E aí a gente tem que fazer essa conta estratégica. Olha, essa questão, nas questões, né? Ah, essa questão é difícil. Eu vou me dedicar na outra, né? Geralmente, das 4 questões, uma é mais difícil. Às vezes a pessoa pega aquela mais difícil e estraga todo o resto. Por quê? Porque se compromete, perde ponto, não age com inteligência, né? Então vocês têm que ter esse jogo de cintura, essa mobilidade. Essa mobilidade traz com a leveza. Então vão para a prova leves. Se não der para passar, tudo bem, estou na briga, vou continuar e vou passar. Se não passar agora, passo de outra vez. Mas vou passar. Minha meta é em 3 exames, em 5 exames, eu passar. Tem que pensar assim, né? Porque aí sabe o que vai acontecer? Você passa logo, porque tira o peso. Você fala assim, ah, tantos exames para eu passar. Se tira o peso. E aí você fala assim, ah, não é vida ou morte. Maravilha, vou conseguir. Isso não é ser leviano ou fazer a prova de qualquer jeito. Não é isso. Fazer a prova certa, com seriedade, mas sem o peso. Tem que tirar o peso. Pensa nisso. Tem que tirar o peso. Você, uma vez que tirou o peso, você vai ver. Quantos e quantos de nós, vocês têm amigos aí que fizeram provas, às vezes foram para balada, chegaram meio cachaçado quando a prova era de manhã. Eu já vi gente chegar da balada direto para a prova e ir bem, e passar, né? Não estou dizendo que é isso que vocês devam fazer, mas o que eu quero dizer é que os caras estavam sem o peso. Pronto, não é? E isso faz com que a gente tenha uma mobilidade para flutuar, para poder, né, se desenvolver. Pensa nisso, tudo bem? Bom, aí nós vamos efetivamente para a prova. Chegando na prova, nós temos um método, não é, que nós utilizamos, que é o método do raio-x e do esqueleto. Eu vou colocar nos slides já já, mas é muito importante seguir passo a passo o método, tanto para a peça principal quanto para as questões. Por quê? Porque nós somos muito precipitados e ansiosos. Eu estou dizendo de uma maneira geral, claro, tem pessoas que são mais, tem pessoas que são menos, mas de uma maneira geral, nós somos precipitados e ansiosos. Então, principalmente os advogados, e todos nós somos advogados. Eu sou advogado, vocês também são. A diferença é que eu tenho a licença para advogar e vocês estão buscando essa licença. Mas o espírito é o mesmo. Nós temos a mesma formação.
E eu posso dizer de cátedra, muitas vezes nós advogados, não nos conformamos em não saber determinados assuntos. Quando nos é dado uma questão, quando nos é dado um desafio, a gente a gente fica louco de não saber. A gente fica pensando na resposta certa. A gente já quer dar a resposta na hora. Não, não pode ficar sem resposta. Eu tenho que ter alguma coisa para falar, né? Você é advogado para quê? Você não consegue nem se defender, né? Quantas pessoas já falaram isso? Então, o advogado ele quer ter o bate-pronto. É uma questão muito íntima de cada um. Mas a vida não é assim. E a vida advocatícia, muito menos. Quando um cliente chega com um problema, o advogado que já vai dando soluções imediatamente, ele está absolutamente errado, está no caminho errado. Por quê? Porque a primeira coisa que o advogado tem que fazer é ouvir, entender, saber exatamente o que está se passando, ler nas entrelinhas. Às vezes o cliente fala sobre um ponto, mas ele queria falar mais. Tem coisas que ele não fala, e nós, advogados, temos que entender esse ponto. Isso é ler nas entrelinhas, ok? Então, quando é proposto na prova uma peça principal e as questões, a primeira coisa que nós temos que fazer é entender, é mergulhar naquele universo e não simplesmente ler e querer responder imediatamente. Ah, porque eu tenho que saber a resposta. Ah, eu li, já entendi. Nossa, aqui a resposta. Não, tudo tem estratégia, tudo tem um momento certo. Então, aí surgiu o tal do raio-x. O raio-x, você passa como se fosse um scanner. Você passa na prova e vai extraindo os pontos principais. Quem é que está envolvido ali? Qual é o crime que está envolvido? Qual é o assunto? Né? Em que momento processual nós estamos? Isso aqui, blá, blá, raio-x. Raio-X, você não precisa ter, assim, teses. Não, é objetivo. Mas você tira daquela. Imagine, o seu cliente está contando para você várias coisas. Você vai fazendo algumas anotações, não é? Por exemplo, uma questão importante que todo advogado tem que saber: tratar o cliente pelo nome. O cliente que não é tratado pelo nome, ele se sente mal. Então a pessoa vem para a reunião. E você chama a pessoa pelo nome errado, pô, você não prestou atenção em nada. Então, qual que é seu nome mesmo? É fulano. Anota, não conta com a cabeça. Anota ali, fulano. Ah, quem é que te agrediu? Beltrano. Aí você vai fazendo anotações. Aí quando você vai se voltar para ele, você fala assim: olha, fulano, aqui é assim, eu vi que Beltrano fez isso com você, e tal. Tá vendo que gerou uma empatia? Tá vendo que você está em sintonia? A pessoa tá vendo que você está prestando atenção naquilo que ela está falando? Isso vem com as anotações. E o raio-x é isso, pessoal. É fazer as anotações objetivas para você entender, para você interpretar bem o problema. Se você conseguir interpretar bem o problema, as soluções vão vir muito mais facilitadas. Mas às vezes a gente termina um texto, quando a gente terminou lá embaixo, a gente já esqueceu o que está lá em cima. Aí complica. Como é que você vai encontrar soluções, né? Então, sempre o raio-x. E o raio-x tem um outro benefício adicional. Ele tira o nervosismo. Porque de começo a gente está ansioso, quer saber o que vai cair, não sabe se é difícil, se é fácil e tal. E o raio-x é uma forma de você já trabalhar, né? Estando difícil, estando fácil, você vai fazendo anotações. É uma coisa física. Você vai fazendo anotações e com isso a sua energia também vai sendo posta no papel, etc. E quando você menos perceber, você já está envolvido com a prova e já as suas preocupações já se foram. Pensa nisso. Raio-X para depois fazer o esqueleto. Esqueleto são as soluções. Isso para a peça e para as questões também. As pessoas negligenciam as questões.
Precisa fazer essa estrutura para entender melhor a questão. Quantas vezes as pessoas não entenderam a questão? Aí, quando chega em casa, vai ler e sabe a solução, porque aí está lendo mais. Putz, mas agora que eu entendi, né? Lá, porque tinha que entender na hora. Por isso que eu afirmo e reafirmo, tem que ter tempo para fazer as coisas. A prova é dividida em duas partes, como vocês sabem, tem a peça principal e tem as questões, e tem que fazer a peça principal de início. Por quê? Porque o segredo da prova, já falei isso diversas vezes, o segredo da prova é você fazer uma boa peça no menor tempo possível. Por isso que a gente treina tanto fazer peça, para fazer ela bem feita no menor tempo possível. Quanto menos tempo você gastar para fazer a peça, mais chance você tem de passar, porque você está dando mais tempo para as questões. Já falei, a peça vale 5 pontos. Aluno, professor, o que me derrubou foram as questões, porque na peça eu fui bem, eu tirei 4. Ótimo, você foi realmente muito bem na peça. Se valia 5, você tirou 4, você foi muito bem. Aí eu pergunto, quanto tempo você gastou para fazer a peça? 4 horas. Então você foi mal na peça. Como assim? Eu tirei 4, professor. Eu fui mal? Foi mal na peça. Era melhor você ter tirado 3 na peça em 3 horas do que 4 em 4 horas. Dá para entender? Porque se você demorou 4 horas, está sobrando 1 hora para você resolver 4 questões. E aí você está ferrado. Por quê? Porque em 15 minutos para cada questão, até você se sintonizar e tentar entender a primeira questão, você não vai conseguir responder em 15 minutos. Aí o que que vai dar? Vai dar uma agonia. Aí você vai para outra questão. E aí você vai ver que tem o mesmo grau de dificuldade, e aí você volta para a primeira. E aí você fica pulando de galho em galho em cada uma das questões e não faz nenhuma bem feita. Dançou. A peça foi excelente, mas o tempo foi péssimo. Dá para entender? Então, não sejam caprichosos. Ah, eu vou fazer aquela peça linda. Não, tem que fazer a peça certa, justa, seca, abordando tudo que tem para abordar, correndo riscos de esquecer de falar de um assunto ou outro, mas sendo rápido, rápido na peça. Cirúrgico, sem perder tempo, porque para passar na prova você tem que ter tempo para as questões. Pelo menos meia hora para cada questão. Pelo menos meia hora para cada questão. Se tiver mais tempo, muito melhor. Mas, professor, por que meia hora, professor? Porque a questão você tem que ler, tirar o raio-x dela, e e entender qual é o assunto principal da questão. Ah, o assunto, o que que eles querem? Eles querem saber da competência, eles querem saber desse assunto, está falando desse crime, está falando daquele, tem vários pontos. Aí você vai para a legislação, aí você vai para as súmulas. Poxa vida, cai tanta súmula, tá lá na cara do gol e você não responde porque não teve tempo de achar a súmula. Então você vai para. Tá falando de competência, lê tudo de competência. Quando eu digo ler tudo, não é ficar lendo igual você está lendo, assim, o livro, que você dorme, aí você acorda e continua lendo. Não é assim, é rápido, passa o olho, bum, no artigo, passou o olho no outro artigo, para entender o contexto ali. Ah, esse artigo não está falando muita coisa, eu pulo e vai indo, entendeu o contexto. Aí, uma vez que você entendeu o contexto, você volta na questão. Volta na questão. Bom, agora eu já li um pouco de competência, deixa eu ver a questão. Ah, eles estão querendo saber disso, daquilo. Aí você volta para procurar, porque agora você já está em sintonia. Por isso que demora, para você construir bem a sua resposta. Dá para perceber? Não é bate-pronto, não é ler e já ir respondendo, ah, isso eu sei. Você até pode saber, claro, a sua capacidade, eu tenho certeza que é muito grande. Você pode saber, mas não convém responder imediatamente. Você tem que, né, se preparar, porque às vezes.
você dá uma resposta incompleta e vai perdendo ponto, perde ponto aqui, perde ponto ali, né? Geralmente, todas as questões têm a parte de crime, a parte penal e a parte processual. Eles querem saber qual é a peça, para onde manda, qual é o prazo, e também tem uma solução penal ali. Geralmente, é como se fosse a peça principal. Só que você não tem que redigir a peça, você tem que dar as soluções para aquilo, não é? Mas a estrutura de análise é a mesma coisa, nesse sentido que você tem que ter, não é? Perceba, temos que ter estratégia para a prova. Pensa nisso, tá bom? Bom, eu vou compartilhar aqui os slides, né, da nossa super revisão. Dá uma olhadinha aqui. Muito bem, então eu separei aqui para vocês a revisão geral de penal, segunda fase da OAB, né? Então, olha só. Primeiro, eu estou separando aqui características da prova. Então, a divisão da pontuação é feita da seguinte forma: a peça prática, profissional, que vale 5 pontos, e as questões, 4 valendo 1,25 cada uma. Eu disse que cada questão geralmente aborda a questão A e a B, e sendo que uma questão A, ela diz respeito à parte processual, a questão B é a parte penal, ou vice-versa, uma vale 0,6, outra vale 0,65. Pode olhar tudo aí, né? E a gente tem que ter, no mínimo, seis. Então não adianta só fazer a peça, não adianta só fazer as questões. As questões você até pode deixar de responder alguma questão. Não deve. Deve sempre tentar ter uma resposta, né? Mas, eventualmente, se você deixou de fazer alguma questão, as outras serão corrigidas. Agora, a peça, se você não terminou, ela não será corrigida. Então, você tem que fazer a peça. Bem, não esqueçam disso. Alguns pontos que são sempre abordados na prova e que vocês devem ter uma atenção especial. Peça e teses adequadas ao problema ou à questão apresentado. Sempre fazer a peça certa, né? Vocês têm o meio de encontrar qual é a peça certa, né? Através aqui da nossa estrutura, da nossa, né, do nosso método, você vai encontrar. Fundamentação e consistência, não se esqueçam disso. Tudo que você falar, mencione o artigo, porque tem valido pontos. Está caracterizada a legítima defesa por isso, por aquilo, conforme reza o artigo 25 do Código Penal. Diga, tudo bem? Fale sobre isso. Né? O réu merece que seja considerado atenuante do artigo 65, inciso primeiro, né, tal. Mencione, né? Ele é menor de 21 anos na data do crime. Portanto, isso é uma atenuante, artigo 65, inciso primeiro. Mencione, porque vai valer ponto. Fundamento significa que você está mencionando de onde você tirou. Consistência. Consistência que você está explicando. Tudo que você for argumentar, você precisa efetivamente ser consistente. Lembra, você vai peticionar. Peticionar você vai pedir. Para isso, você tem que ter consistência no seu pedido. Não é assim, fazer uma peça, não é simplesmente preencher um relatório. Tem que ter consistência. Ou seja, você tem que explicar um pouco. Não é muito, é um parágrafo para o assunto. E pronto, mas tem que explicar. Não se esqueçam de explicar. Raciocínio jurídico é fugir do raciocínio leigo. Ou seja, você não precisa falar um juridiquês. O que você precisa fazer é ter argumentos técnicos. O réu merece ser absolvido por isso, por aquilo, né? A prisão deve ser relaxada por isso, por aquilo. São termos que você vai utilizar. E não simplesmente você vai dizer que ele é inocente. Dizer que é inocente, até minha avó fala que é inocente, mas vocês têm que explicar o porquê que ele é inocente, dentro das regras do jogo, dentro dos artigos, né? Eu sempre digo, o que que você faz? Pega o artigo de lei, pega as palavras utilizadas no artigo de lei, pega as palavras utilizadas na súmula, modifica um pouco, fala do seu jeito e menciona o tal artigo. É assim, né? Esse é o raciocínio. Capacidade de interpretação e exposição.
Tenha cuidado ao interpretar. Esse é o ponto-chave. Precisa entender. Para isso, faça as anotações. Todo o rascunho está aí para você interpretar. Use do raio-x e tudo mais. E expor. Expor de forma clara, objetiva. Leia o que você está escrevendo, porque às vezes a gente tem muita coisa na cabeça, mas a gente não consegue transmitir para o papel. Parece que a gente está desenvolvendo alguma coisa, mas quem vai ler, de repente, não está entendendo o que você quer falar, né? Então, seja o mais claro possível na sua exposição. Expor bem não é expor muito, você não precisa ser prolixo, mas você pode ser objetivo e ir direto para o assunto. Se preocupe com a correção gramatical. Se você tiver alguma dúvida na grafia de uma palavra, opte por outra. Opte por outra, pensa numa outra estrutura. Sempre pense que tem que ter pontuação. Se você vai começar um parágrafo, dê um espaço da margem, né? Sempre cuidado com pontos, né? De vez em quando coloque uma vírgula para separar. Às vezes é uma questão, às vezes de estilo, de colocar uma vírgula aqui, outra ali, mas de qualquer forma sempre faça concordância verbal, nominal, né? Vocês sabem muito bem disso. E usem a técnica profissional que vocês aprenderam, a estrutura das peças e tudo mais. Nesses momentos que antecedem a prova, vale muito a pena vocês irem para a oficina de peças criminais, rever as estruturas das peças, os pontos principais de cada uma delas, né? Para vocês terem mais segurança na estruturação da peça. Tudo bem? Nosso método utilizado, que vocês conhecem, é dividir a análise do problema em raio-x e esqueleto. O que que é o raio-x? O raio-x, pessoal, é um fichamento, como se fosse a entrevista com o cliente, né? Você anota detalhes objetivos do problema. O problema é longo, às vezes leva uma folha inteira, você vai tirar dali alguns pontos para entender melhor o que está se passando. Esse é o raio-x. O esqueleto é efetivamente a solução, porque no esqueleto você vai ver qual é a peça, você vai ver a competência, qual é a tese que você vai utilizar naquela peça e mesmo a estrutura da peça dividida em 5 partes, que é a montagem da peça. Primeiro o abraço, depois o beijo. Primeiro é o raio-x, depois é o esqueleto. Não esqueçam disso, tá? Tudo tem a sua ordem. Ah, mas eu já sei, professor, eu já fiz 1 milhão de vezes, faz 1 milhão e um, né? Em italiano se diz o seguinte: abbiamo fatto 30, facciamo 31. Né? Isso é uma expressão, né, em italiano que se usa muito, né? Nós já fizemos 30. Por que que a gente não pode fazer 31? Abbiamo fatto 30, facciamo 31. Pensa nisso, tá certo? Então você já estudou, fez um monte de coisa, faz mais uma vez, para fazer certo, né? Bom, da análise do problema aqui, né, antes de tentar adivinhar qual é a peça, que a prova da OAB não é adivinhação, não é para você adivinhar, né? Você precisa realmente, antes de tentar adivinhar a peça, endereçamento, argumentação, você deve destacar os pontos objetivos do problema, que é o raio-x. E esses pontos, quem é o seu cliente, se ele é réu ou vítima, se ele está preso ou se ele está solto, qual é o crime que está envolvido, qual é a pena em abstrato, está lá na lei, qual é a pena daquele crime, tem pena em concreto, ele já foi condenado, qual é a pena que ele recebeu, tem datas, o problema tem datas, datas são importantes porque são referências, data dos fatos, recebimento da denúncia ou queixa, sentença, com isso você pode ter uma prescrição, você pode ter uma decadência, né? Você pode ter a idade do réu e da vítima, que sempre pesa, muito importante, idade, né? Geralmente na prescrição, por exemplo, a idade pode fazer com que a prescrição caia pela metade.
qual é o tipo de ação penal, né? Se é ação pública, se é ação privada, qual é o procedimento. Se você souber qual é o procedimento, se é o comum ordinário, se é do júri, se é do GCRIM, você vai muitas vezes saber qual é a peça, qual é o momento que você está. Tudo isso faz parte da análise do raio-x. E, uma vez feita a análise do raio-x, você parte em direção à solução, que é o esqueleto, peça, competência, tese. Esse é o esqueleto, né? Para encontrar a peça, e a gente vai fazer análise de um problema que já caiu na OAB aqui, mas eu estou só repassando o método. Então, para você encontrar a peça, você deve analisar em qual momento processual seu cliente está. Temos, a rigor, quatro momentos processuais. É o momento um, que é antes do recebimento da denúncia ou queixa, o momento 2, que é após o recebimento da denúncia ou queixa antes da sentença, o momento 3 após a sentença antes do trânsito em julgado, o momento 4 após o trânsito em julgado. Você, e se você souber qual é o momento, você está eliminando do universo de peças, de 100% de peças que podia cair na prova, você está eliminando e caindo para 25%. 75% de possibilidade você já está eliminando. Não é muito mais fácil você encontrar a peça de 25% do que de 100%? É fácil, fácil demais. Aí você descobriu, é momento um, é momento 2. Aí você foca naquele momento e veja, de acordo com o problema, qual é a peça adequada. Não tem como errar a peça. Não tem como errar a peça. Então, dependendo do momento processual, você poderia utilizar uma espécie de peça processual, certo? Descoberta a peça adequada, e aí, já pensando na estrutura profissional dessa peça que você já estudou, você precisa definir a competência. Então, para onde que eu vou mandar essa peça? Primeiro, você deve verificar para qual instância você se manifestará. A maioria das peças na prova vai para a primeira instância, vai para um juiz, mas há casos que você manda para o tribunal, e há casos ainda mais raros, mais possíveis de cair, que você manda para tribunais superiores, não é? Defina a instância. Uma vez que você definiu a instância, veja quem naquela instância. Por exemplo, você definiu que é a primeira instância, que é o juiz. Pode ser a vara criminal, mas deixa a vara criminal por último. Ah, mas professor, o problema menciona que está na vara criminal X. Ótimo, mas será que está certo? Porque às vezes tem um problema de competência aí. Então sempre você vê, é do júri, é do GCRIM, é federal, é execuções. Veja se não é uma vara especializada. Se for uma vara especializada, você fica, se não, você vai para a vara criminal. Aí você confirma se aquilo que está sendo falado no problema está certo ou não. Beleza. Segunda instância, a mesma coisa. Você tem o TJ, você tem o TRF, você tem o colégio recursal. Terceira instância ou instância especial, você tem o STJ, você tem o STF. Veja quem dentro daquilo. Definida a peça e a competência, ó, antes de mais nada, você definiu a peça e competência, você está ganhando o jogo. A chance de você passar na prova é gigante, porque você está com ponto, você já ganhou ponto. Ainda que daqui para frente você fale tudo errado, você tem chances reais de passar na prova. Por quê? Porque pelo menos um ponto e meio, você já ganhou só de acertar a peça e a competência. Ah, professor, então, mas aí eu preciso ir bem nas questões. É verdade, tem que ir bem, mas eliminado você não está. E isso faz com que você tenha mais disposição, que você acredite, que você olha, poxa, eu sei a peça, sei a competência, dessa vez vai, é minha hora, chegou a minha vez, demorou, mas chegou, é agora, né? Muito bem, e é isso mesmo. Aí você vai para a tese. Todos os problemas, todos, eles apontam pontos indiscutíveis e discutíveis. A solução está nos pontos discutíveis. Aquilo que é indiscutível é dar murro em ponta de faca. Se o problema da OAB disse fulano matou cicrano, é porque ele matou. Não adianta você dizer que não matou. O problema está dizendo que matou. Se está dizendo que ele é casado, é porque ele é casado. Se está dizendo que a idade é X, é X. Se está dizendo que o recebimento da denúncia se deu naquela data, é aquela data. Não tem como contestar.
A solução está nos pontos discutíveis. E quais seriam os pontos discutíveis? São as opiniões e os dados técnicos. Opinião é sempre discutível. Opinião como, professor? Consta na denúncia que, poxa, uma coisa é a OAB dizer, fulano matou cicrano, isso é indiscutível. Outra coisa é a OAB dizer, consta na denúncia que fulano matou cicrano. Por que que é diferente? Porque, nesse segundo caso, nós estamos trazendo a opinião do promotor. Na opinião do promotor, fulano matou cicrano, porque consta na denúncia que fulano matou cicrano. Agora, quem diz que isso é verdade? O único que está dizendo que é verdade é o promotor. O juiz na sentença disse. Quem disse que o juiz está certo? A testemunha mencionou, o laudo constatou, são opiniões. Então você tem que filtrar no problema quais são as opiniões, porque aí você vai somando. O promotor disse que fulano matou ciclano, mas a testemunha disse que ele reagiu em legítima defesa. Opa, tem uma tese aqui, né? A testemunha disse que não sabe nada. O promotor não falou nada. Não tem prova. Dá para entender? O laudo disse tal coisa, mas esse laudo está nulo, porque ele tem problemas, ele está errado. Então é como se ele não dissesse nada, então faltou prova. É isso. Tem que analisar esse contexto. E os dados técnicos? Os dados técnicos são sempre pegadinhas. Por quê? Porque parece que está tudo certo e às vezes tem coisa errada. Por exemplo, o problema falou, preferiu-se a competência X. Desconfie. Pode ser que a competência esteja errada. Vá ver a regra de competência. Na citação, o oficial de justiça agiu assim assado. Veja se ele agiu corretamente. Pergunto, você conhece tudo de citação? Não, né? Então vai para o código e olha lá se a citação foi certa. O juiz na sentença fez assim, fez assado. Geralmente ele faz coisa errada. No momento do flagrante aconteceu assim assado. Será que o delegado fez tudo o que deveria fazer? Né? Quando da interceptação telefônica foi feita isso, aquilo. Será que a interceptação foi certa? Na audiência aconteceu isso, aquilo. Dá uma olhada na audiência para ver se ela está correta. Pode ter nulidade. É um tema que cai muito em prova. Compreendido? Muito bem. E aí, depois que você achou as teses, geralmente são muitas, você vai ver a peça, né, a estrutura da peça, que é dividida em cinco partes: o endereçamento, o preâmbulo, a narração dos fatos, do direito do pedido. Você construir uma peça inteira de uma vez, às vezes, acaba sendo muito pesado. Pô, como é que eu vou fazer uma peça? Mas, se você fizer o endereçamento certo, aí você passa para a próxima etapa. Preâmbulo certo, fato certo, direito certo, pedido certo, você tem uma peça completa, mas segmentado. O importante é que você pense na estrutura de cada uma e se concentre. No momento que você está fazendo o endereçamento, o que importa é o endereçamento. No momento que você vai para o preâmbulo, aí o interessante é o preâmbulo e assim por diante. Compreendido? Maravilha. E aqui, então, eu separei aleatoriamente um dos problemas que já caíram na OAB, que diz respeito ao exame 20, né? É o 20º exame unificado. Então, só para ver como é que foi esse problema. Então, como se a gente estivesse fazendo a prova, tá? Olha assim, Astolfo, nascido em 15 de março de 1940, sem qualquer envolvimento pretérito com o aparato judicial, no dia 22 de março de 2014. Claro que é uma data antiga, porque a prova foi o 20º exame unificado, né? Mas se caísse na prova, seria uma data mais atual. Mas não tem problema, ele não perde a sua validade aqui. Estava em sua casa, um barraco na comunidade conhecida como Favela da Zebra, localizado em Goiânia, Goiás,
quando foi visitado pelo chefe do tráfico da comunidade, conhecido vulgo de Russo. Russo, que estava armado, exigiu que Astolfo transportasse 50 gramas de cocaína para outro traficante que o aguardaria em um posto de gasolina. Então ele queria não, exigiu, né, que o Astolfo fizesse esse transporte. Sob pena de Astolfo ser expulso de sua residência e não mais poder morar na favela da Zebra, certo? O Astolfo, que é um senhor, né, ali de idade, então se viu obrigado a aceitar a determinação, mas quando estava em seu automóvel na direção do posto de gasolina, foi abordado por policiais militares, sendo a droga encontrada e apreendida. Astolfo foi denunciado perante o juízo competente pela prática do crime do artigo 33, caput da Lei 11.343/06, ou seja, tráfico de drogas. Em que pese tenha sido preso em flagrante, foi concedida a liberdade provisória ao agente, respondendo ele pelo processo em liberdade. Durante a audiência de instrução e julgamento, após serem observadas todas as formalidades legais, os policiais militares responsáveis pela prisão em flagrante do réu confirmaram os fatos narrados na denúncia, além de destacarem que, de fato, o acusado apresentou versão de que transportava droga por exigência de Russo. Asseguraram que não conheciam o acusado antes da data dos fatos, né? Ou seja, os policiais, o tal do Astolfo não era o zero e vezeiro de se meter com a polícia, né? Porque os policiais não o conheciam. Astolfo, em seu interrogatório, realizado como último ato da instrução, por requerimento expresso da defesa, também confirmou que fazia o transporte da droga, mas alegou que somente agiu dessa forma porque foi obrigado pelo chefe do tráfico local a adotar tal conduta, ainda destacando que residia há mais de 50 anos na comunidade da Favela da Zebra e que se fosse de lá expulso, não teria outro lugar para morar, pois sequer possuía familiares e amigos fora do local. Disse que nunca respondeu a nenhum processo, apesar de ter sido iniciado nos autos de inquérito policial pela suposta prática de crime de falsificação de documento particular. Após a juntada da folha de antecedentes criminais do réu, apenas mencionando aquele inquérito e do laudo de exame material, confirmando que, de fato, a substância encontrada no veículo do denunciado era cloridrato de cocaína, os autos foram encaminhados para o Ministério Público, que pugnou pela condenação do acusado nos exatos termos da denúncia. Em seguida, você, advogado ou advogada de Astolfo, foi intimado no dia 6 de março de 2015, uma sexta-feira, com base nas informações acima expostas e naquelas que podem ser inferidas no caso concreto, redige a peça cabível, excluída a possibilidade de habeas corpus no último dia do prazo, sustentando todas as teses jurídicas pertinentes, valendo cinco. Bom, a primeira coisa que a gente sempre faz é tentar adivinhar, não é para adivinhar. A gente tem que ir direto aqui, né, para o raio-x. E chegando no raio-x, a gente vai responder algumas questões, porque o problema é longo, então a gente tem que entender quem é o nosso cliente. É o Astolfo. Ele é réu ou vítima? Réu. Ele está preso ou solto? Solto. Ele foi preso, mas acompanhou a liberdade. Ele está sendo acusado de que infração? 33 caput da Lei 11.343/06, que é o tráfico de drogas, que tem pena em abstrato de 5 a 15 anos de reclusão. Você vai anotando tudo isso. Ah, mas boba, abre a lei, olha lá. Há pena em concreto? Não, ele não foi condenado ainda. Qual é o rito? Bom, para saber o rito, eu vejo se é GCRIM, não é. Aí eu vejo se é uma lei especial. É, procedimento da lei de drogas, rito especial. Ação penal, pública incondicionada. Na lei de drogas, tudo pública incondicionada. Quando a lei não menciona qual é o rito, é porque a ação é pública e incondicionada. Se fosse privada, diria procede-se mediante queixa, se fosse pública condicionada, diria procede-se mediante representação. Não falou nada, é porque a ação é pública incondicionada. O problema menciona a data dos fatos, idade do réu, né? Então são pontos importantes a serem anotados. Compreendido?
Maravilha. Uma vez que você fez essa análise objetiva e calmou, baixou a bola, a poeira inicial, quanto tempo, professor, eu demoro aí nesse raio-x? 5 minutos, 10 minutos, no máximo, né? Mas são decisivos para você se dar bem na prova, tá? Não esqueçam disso. Uma vez feita a análise, você vai em direção à solução, esqueleto. Para encontrar a peça, vamos ver o momento processual. E aí nós temos a rigor quatro momentos processuais, momento um, dois, três ou quatro. Como é que eu vou descobrir? Eu faço perguntas. Por exemplo, tem sentença? Se já tiver sentença, pessoal, aí pode ser o momento 3. Opa, deixa eu voltar aqui. Pode ser o momento 3 ou o momento 4. Mas não teve sentença. A partir do momento que não tem sentença, já eliminei o 3 e o 4. Tudo bem? Aí eu pode ser um ou dois. Qual a diferença do um ou dois? O um é antes do recebimento da denúncia e o dois é depois. Teve o recebimento da denúncia? Teve. Teve. Então, nós estamos no momento 2, objetivamente falando, ó, já teve recebimento, já não teve sentença. É o momento 2, não tem como errar. No momento 2, tem dois momentos importantes para se manifestar nos autos, porque o processo está em andamento, mas não teve solução ainda. Quais são esses dois momentos importantes? Resposta e memoriais. As duas peças que têm mais chance de cair para vocês. Resposta. Para ser resposta, tem que ter a citação e nada mais. Porque é logo no comecinho. Para ser memoriais, já tem que ter passado tudo, a instrução, tal, já acabou tudo, todo mundo já foi ouvido e o Ministério Público se manifestou. Se o Ministério Público se manifesta, ele se manifesta em memoriais. Então, dependendo do momento processual, no caso aqui, momento 2, você pode utilizar de uma peça processual, e no caso aqui, né, a gente deve verificar se é resposta ou se é memoriais, e no caso, memoriais. Memoriais, claro. Já teve a instrução, já todo mundo foi ouvido, o Astolfo já foi ouvido, o Ministério Público se manifestou. É claro que é memoriais, não tem como não ser. Resposta não podia, resposta está logo no começo, tem que ter a citação. Não teve citação, o advogado foi intimado, não é citado. Se aparecesse citação, seria a resposta. Tudo bem? Memoriais, peça tranquila de fazer. Em termos estruturais, poxa, fácil demais. A gente vai ver a estrutura dela. Fácil demais. Mas muito bem. Sabemos que é memoriais. Para onde nós vamos mandar? Competência. Para onde nós vamos mandar? Bom, descoberta a peça processual e a estrutura de memoriais que vocês devem ter em mente, você precisa definir a competência. Para isso, use do seguinte método. Qual instância? Memoriais eu mando para o tribunal, mando para o STF, manda para o juiz, né? Primeira instância, para o juiz, tá certo? E o juiz da onde, pessoal? Bom, pode ser vara criminal, mas antes da gente chegar na vara criminal, a gente vê, é júri? Não, porque aqui é droga. É GCRIM? Não. É vara das execuções? Não. É federal? Poderia ser se o tráfico fosse internacional. Não é o caso. Então é vara criminal. E vara criminal da onde? De Goiânia, porque o assunto rolou em Goiânia, Goiás. Certo? Muito bem. Uma vez definida a peça, memoriais, competência, Goiânia, vamos para as teses. Onde que a gente encontra as teses? Nos pontos discutíveis. E quais seriam os pontos discutíveis? As opiniões. O problema tem opinião? Tem. Na opinião do promotor, ele praticou tráfico. Será que ele praticou tráfico? Bom, pergunta: qual é a opinião do seu cliente, do Astolfo? Qual é a opinião do Astolfo? De que ele só fez aquilo porque ele foi coagido pelo russo. Se o seu cliente está falando uma coisa, você tem que falar no mesmo sentido. Os policiais militares pouco contribuíram.
né? Não sabe, nunca tinha nem falado com o Astolfo. Encontraram a droga, sim, tá certo? Mas tem essa questão do russo. Bom, pessoal, às vezes uma pessoa pratica um crime, um fato típico. Por exemplo, transportar drogas é um fato típico de tráfico. É ilícito. É ilícito, porque o Astolfo não estava sob uma legítima defesa, sob um exercício regular do direito, nada. É ilícito. Então, o que o Astolfo praticou é um crime, tudo bem? Só que quando uma pessoa pratica um crime, nós temos que ver se ela tem culpabilidade, responsabilidade sobre o crime. E para que a pessoa tenha responsabilidade, são três itens. Tem que ter capacidade de discernimento, o Astolfo tem. Tem que ter conhecimento da ilicitude, o Astolfo tinha conhecimento da ilicitude. E tem que ter a exigibilidade de conduta diversa. Aí eu pergunto: dá para exigir do Astolfo que ele tivesse outra conduta? Não. Por quê? Porque ele está sob uma coação moral irresistível. Essa é a tese, coação moral irresistível. Tem um cara coagindo. Quem tem que responder por esse crime é quem coagiu, nem, não quem foi coagido. Então, a coação moral irresistível exclui a culpabilidade, porque torna inexigibilidade de conduta diversa. Essa é a tese, inexigibilidade de conduta diversa. Não dá para exigir conduta diversa, pela coação irresistível. Por isso, Astolfo deveria ser absolvido. Só que a gente tem que pensar o seguinte, pessoal, e aqui é que mora o perigo que quero que vocês tenham atenção. Quando a gente está fazendo memoriais, qual é o próximo ato? É a sentença. E o que o juiz pode decidir? Quais são as possibilidades jurídicas do pedido? Absolver ou condenar? Nós estamos pedindo para absolver, mas o Astolfo pode ser condenado? Estou perguntando na vida prática aqui. O Astolfo, nesse caso, poderia ser condenado? Claro! Ele está dizendo que foi coagido, mas será que ele consegue comprovar isso? Pessoal, né? Quantas e quantas pessoas já falaram isso? Ah, eu fui coagido, tadinho de mim, não é isso? Mas às vezes o juiz não compra. Então eu pergunto: Astolfo pode ser condenado? Pode! Então nós temos que pensar na hipótese também do Astolfo ser condenado, porque isso vai gerar teses. A nossa tese principal é a inexigibilidade de conduta diversa, coação irresistível, maravilha, temos que falar sobre isso. Mas a gente tem que pensar na hipótese de condenação. E na hipótese de condenação, a gente vai ter um monte de outros assuntos a tratar. Quer ver? Ó, por exemplo, o próprio tráfico de drogas, eu salientei isso quando falei sobre o tema, ele tem no artigo 33, parágrafo 4º, a possibilidade de tráfico privilegiado. O que faz o tráfico privilegiado? Diminui a pena. Quando o réu é primário, tem bons antecedentes, não se envolva com atividade criminosa e nem faça parte de organização criminosa. Todos os quatro itens que calham exatamente com o Astolfo. Ele é primário, de bons antecedentes, não se envolve com crime, porque os policiais nem o conheciam, e também não faz parte de organização criminosa. Então, se o Astolfo for condenado, dá para ser condenado por tráfico privilegiado? Perfeitamente. Isso é uma vitória da defesa? Claro, porque a pena pode cair em 2/3, pode ficar abaixo de 2 anos. Ele pode ter regime aberto, ele pode ter pena alternativa. Isso é gigante. Mas não para aí. Na hipótese dele ser condenado, e mesmo que o juiz não entender pela coação ser irresistível, de repente pode ser uma coação resistível. A coação resistível é uma atenuante.
Também temos que pensar que o réu era maior de 70 anos na sentença, porque a sentença nem saiu ainda e ele já tem mais de 70 anos. É só olhar as datas. E isso é uma atenuante. Ainda daria para forçar a barra e dizer que ele confessou. Por quê? Porque ele disse, realmente, eu levei a droga, mas eu levei porque é isso aqui. Porque o russo, né? Isso chama confissão qualificada. Quando uma pessoa confessa, mas aponta alguma coisa em sua defesa, é uma confissão qualificada, mas é confissão. Isso é atenuante. Olha quantos fatores. Aí a gente vai entrar no regime, se ele for condenado, regime aberto. Se ele for condenado, pena alternativa. Tudo isso abrindo a nossa cabeça para a gente pensar. E a gente está pedindo para ele ser absolvido, mas é possível ele ser condenado. Se ele for condenado, tem que pedir tudo o que der para beneficiar o Astolfo. Compreendido? As soluções também estão nos dados técnicos, mas aqui não tem nenhum dado técnico específico, não tem nulidade aqui, né? Não tem, o problema não chamou atenção para nenhum dado técnico em especial, tá certo? Eu coloquei aqui o gabarito que foi lançado depois, né? Depois da prova é lançado um gabarito e esse gabarito ele apontou ó, que o endereçamento era para a vara criminal da comarca de Goiânia, conforme nós falamos, que o fundamento é no 403, parágrafo terceiro ou no 404, parágrafo único, são os fundamentos imemoriais, né? Ou até no artigo 57 da Lei de Drogas, combinado com 403, parágrafo terceiro, combinado com 394, parágrafo quinto, deram um monte de alternativas, mas vocês conseguiriam fundamentar adequadamente, tudo bem aqui. Além disso, né, no mérito, a gente tinha que pedir absolvição, né, com fundamento na coação moral irresistível. Olha quanto valia 0,90, hein? Valia bastante aqui, né? Prevista no artigo 22, sempre fundamentando, né? Ausência de culpabilidade em razão da inexigibilidade de conduta diversa, 0,40, né? Aquilo que a gente já falou. Subsidiariamente, em caso de condenação, a fixação da pena base no mínimo legal, né? Porque não tem nenhuma circunstância desfavorável, presunção de inocência, a gente está colocando aqui, reconhecimento do atenuante do fato do réu ser maior de 70 na sentença, reconhecimento do atenuante da confissão, reconhecimento do atenuante da coação resistível, a aplicação da causa de diminuição, né, do tráfico privilegiado, do artigo 33, parágrafo 4º, né? Porque ele não fazia parte, né, primário, bons antecedentes, não se dedica à atividade criminosa, não se integra à organização criminosa. Substituição da pena privativa por restritiva, ponto, né? Inclusive, tem essa questão da resolução do Senado aqui, né? Da eficácia do artigo 33, parágrafo 4º. Aí você lendo a lei, isso estava escrito lá. Aplicação do regime aberto, né? Ou pois o fechado, né, aqui está falando da lei dos crimes hediondos, mas hoje em dia nem essa questão da lei dos crimes hediondos também pega, não teria problema, mas daria para você falar aqui. O importante é a fixação do regime aberto, né? Pedidos de absolvição nos termos do artigo 10, a absolvição valia 0,10, no artigo 386, inciso 6º, que é uma excludente de culpabilidade, a aplicação da pena base no mínimo, tudo aquilo que você argumentou, você teria que pedir, né? Basicamente está pedindo. A data é no último dia do prazo, no caso aqui seria 13 de março de 2015, local, data, assinatura, tranquilo, tranquilo, né? De acordo com aquilo que nós falamos mesmo, certo? Para fechar aqui, então, uma vez que a gente argumentou tudo na peça, a estrutura da peça é dividida em 5 partes, sempre pense nisso, endereçamento, preâmbulo, narração dos fatos, direito, argumentação aqui, fundamentação e pedido.
Aqui ficou excelentíssimo senhor doutor, juiz de direito, da vara criminal, não sabemos qual, da comarca de Goiânia, nesse exemplo. Aí a gente colocava aqui autos número três pontinhos e iria para o preâmbulo. O preâmbulo seria Astolfo, qualificado nos autos, que move o Ministério Público, vem apresentar memoriais nos termos do artigo 403, parágrafo terceiro, combinado com o 394, parágrafo quinto do CPP. Pelos fatos e fundamentos a seguir expostos, né? A fundamentação de memoriais é sempre no 403 ou no 404. No caso aqui, 403, combinado com o 394, porque é uma lei especial, é a lei de drogas. Se fosse GCRIM, seria a mesma coisa também, a mesma fundamentação. Aí você vai contar o histórico, não precisa falar muito na narração dos fatos, mas precisa contar o mínimo do que está acontecendo e depois desenvolver as teses, e aqui é a organização. No rascunho, você coloca, preciso falar disso, preciso falar daquilo, preciso falar daquilo outro. E aí, quando você vai falar, aí você fala sobre um parágrafo sobre o assunto, risca. Aí, também tem isso, risca. Por outro lado, tem isso, risca. Entendeu? Organizado, porque aí você não vai deixar passar batido nenhuma das teses. Diante do exposto que a ação seja julgada improcedente, nós falamos, né? Se você quer que a absolvição, para absolver o réu nos termos do 386, inciso 6, ou para considerar isso, considerar aquilo e repetir tudo aquilo que nós falamos, coloca o local, coloca aquela data que mencionou, advogado, OAB, três pontinhos. Ok? Bom, então, só para fechar aqui, nós temos então toda essa revisão geral e restrita, que você, se mantiver a calma e a tranquilidade e seguir a estratégia, terá chances reais de passar na prova.